golpe digital. Presta atenção, porque os bandidos, eles não têm dó, eles não têm limite. Uma mãe estava com um filho internado no hospital aqui no nosso estado por causa de uma cirurgia de apendicite. E por pouco, gente, por pouco ela não foi vítima do golpista. O homem se passou pelo médico que atendia o adolescente e disse que o caso era mais grave do que ela imaginava. Isso por telefone, viu? Ela ficou tão desesperada que gravou toda a conversa. Olha só que cara de pau. Agora, no início, a nossa equipe consegue reverter esse quadro através de medicação. Mas se eu não agir da forma adequada, esta alteração vai continuar se evoluindo e vai se tornar leucemia. Tenho que realizar um procedimento de imagem com os aparelhos que vão vir lá do Laboratório São Lucas. É um laboratório especializado em prevenções a doenças no sangue. Através desses aparelhos, eu vou saber qual medicação que o sangue dele necessita, já para eliminar toda esta alteração em uma só dosagem. O valor dos aparelhos, a medicação e o deslocamento da clínica ficou em R$5.000 todo o procedimento. Até eu ouvindo aqui, até eu por pouco não caí. Que foi o que aconteceu com essa mulher, gente, com essa mãe. Ela só desconfiou quando mostraram uma mensagem, para uma médica da família, tá? E aí, a gente tem esse depoimento? Então vamos ver, olha aí. Ela falou, me manda o áudio que eu vou passar para ela e ela talvez dê uma informação para a gente mais detalhada. Aí ela falou, mãe, calma. Esse médico, um médico jamais usaria os termos que esse médico está usando. Aí veio uma enfermeira e já falou assim, é golpe, mãe, é golpe. Não existe isso aqui dentro do hospital. O hospital não vai ligar para a senhora, nenhum médico vai falar isso com a senhora. Se tivesse alguma coisa com o seu filho, o médico iria te chamar, né, para poder conversar. Mas eu estava com ele no momento da cirurgia e ele falou que ele fez, que ele secou a barriga, que não tem nada. E os golpistas aproveitam assim, qualquer momento, pequenos momentos de distração para enganar a gente, né? Por isso, todo cuidado é pouco, a gente precisa ficar alerta. Bora aprender então como se proteger aqui no estúdio. Olha só, eu recebo o Dimitri Guimarães, que é consultor em tecnologia. Obrigada, Dimitri, pela sua participação. Também recebo Felipe é advogado especialista em direito digital. Doutor Felipe, obrigada também pela sua participação. E Tatiana de Carvalho, que é essa mãe que a gente acabou de acompanhar esse depoimento. Queria que você explicasse, né, qual foi o sentimento a partir do momento que o médico, do outro lado da linha, que não é médico, né, um golpista, do outro lado da linha, se passando por médico, foi narrando que podia chegar até um caso de leucemia do seu filho. O que passou na sua cabeça, Tatiana? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Então, na cabeça passa 1 milhão de coisas, né? A criança até naquele momento ali saudável, né? Entrou no hospital para fazer uma cirurgia teoricamente simples, né? E aí, de repente, apendicite, né? De repente, você tem um diagnóstico de que o sangue dele tem uma alteração que vem da leucemia. Todo mundo sabe que é um câncer totalmente agressivo, né? Você fica desesperado, você não sabe nem o que pensar. Na hora, o que eu consegui fazer foi, vou colocar um áudio, né, como se eu estivesse gravando um áudio para o meu esposo, para eu conseguir depois ouvir os detalhes, né, com calma, mostrar para alguém e saber até falar para a família o que realmente o médico iria me falar. Porque quando ele ligou no telefone do quarto, a princípio, ele falou que ele iria me passar os resultados dos exames. E eu sabia que tinha um exame a ser analisado ali, né? Então, eu começo... Na hora ali a perna treme, a gente já não tem mais nem noção do que a gente faz, né? E aí eu gravei a conversa, saí do quarto porque meu filho ali me perguntando, né, o que estava acontecendo, eu já comecei a chorar, pedi o meu esposo para ir para lá. Você estava do seu lado? Do meu lado. Em um processo de recuperação no quarto do hospital? Exatamente. Imagina o seu desespero. E aí ele me perguntando, meu olho cheio de água, eu só, não, filho, calma. Você só vai ter que fazer mais um exame, não é nada. E aí saí do quarto e fui pro corredor do hospital, né, que fica em frente ao posto de enfermagem, inclusive,
E ali comecei a falar com ele, né, com o suposto médico ali. E também pelo WhatsApp com meu esposo. E aí eu falei com ele, vem pra cá agora, porque o médico tá me falando que o João Pedro tá com leucemia. O meu filho tá com leucemia. Aí você fica desesperada, né? E aí fui, conversei com ele, ouvi tudo que ele tinha para falar. E aí no final eu falei com ele, doutor, eu preciso de alguns minutos, eu não consigo fazer isso agora. Eu preciso entrar em contato com a família, eu preciso passar, né, essa informação para a família. E aí foi onde eu falei com ele, eu preciso de 20 minutos. Aí ele falou, então eu te retorno novamente depois de 20 minutos. Mas aí quando meu esposo chegou, eu desabei. Mãe, você não consegue acreditar no que está acontecendo. O posto de enfermagem do hospital, todo mundo vendo a situação. Em momento nenhum também chegaram e perguntaram o que estava acontecendo, né? Só mesmo depois, quando eu fui lá conversar com eles. Mas foi um desespero, assim, que eu tô realmente lutando aí para que nenhuma outra mãe passe. Agora vamos parar para pensar, né? Primeiro, que ligaram para o telefone do quarto, não foi para o seu celular. Não, a primeira ligação foi o telefone fixo do quarto. Depois foi também para o seu celular? Sim, porque ele me pediu o meu celular, o celular dos outros acompanhantes que ficariam com ele, né? Possivelmente, durante a recuperação, eu passei. Depois da conversa, ele me pediu a foto do meu documento, a foto do comprovante de residência, eu encaminhei tudo. E aí, voltando então àquele raciocínio que eu estava fazendo, ligaram para o telefone do seu quarto, né? O telefone fixo. Ramal. Sabiam o nome e sobrenome do seu filho? Data de internação, a cirurgia que ele tinha feito, tudo. Seu nome? O meu nome eles me perguntaram, né? E me perguntaram o grau de parentesco. Aí eu falei, ele me perguntou se eu iria acompanhar ele durante aquele dia. Eu falei que sim, que se precisasse também eu ficaria à noite. Até porque o que ele estava me passando é que seria feito tudo no mesmo dia, né? A pergunta é, como que sabiam tudo isso? Toda a ficha da Tatiana e do filho também. A impressão que a gente tem é que esses dados vazaram. Me corrija se eu estiver errada. Vou deixar para os dois, né? O Dimitri é especialista, o doutor Felipe Lima, advogado, também especialista em direito digital. Como que esses dados vazaram? Deixa eu começar, depois eu te passo. A gente não tem como saber se, inicialmente, com poucas palavras que ela disse, se foi alguma exposição, alguma foto na internet que pode ter vindo de uma mídia social. Se você postou, isso pode favoritar o estelionatário a falar alguma coisa, ou se talvez pode ser uma equipe interna, entendeu? A equipe interna, ela tem um problema. Dá para saber exatamente como que esses dados foram vazados, porque as informações elas estão armazenadas em servidores da organização, ou assim, você vai conseguir fazer uma transmissão de informações que você vai conseguir verificar realmente se teve essa evasão de dados ou não. Então, assim, as empresas, no caso foi uma empresa local, privada, elas estão tomando medidas para que isso diminui. Como a gente está numa globalização, o acesso à informação, ela gera muitos casos assim. Aí a gente entrou em aspectos legais já, coisa que antigamente não existiam na internet, só que a internet tem seus 30 anos assim, 20 anos na parte física, mas assim, a criminalidade já tem milhares de anos, entendeu? Já está desde a Babilônia, e agora a gente está entrando na parte de direito, em que a gente entra com compliance e a lei de proteção de dados, que o Felipe sabe muito mais do que eu como explicar esse movimento. Exatamente.